senhores, falou em RPG na água, o que vocês pensam? Assim, onda, olha a onda. Cara, eu amo essa imagem, eu amo essa música. Se você não... Mas eu tenho quase certeza que a maior parte das pessoas aqui não sabe do que se trata. Infelizmente. De modo que eu fico confuso. Será que essas pessoas sabem tomar banho? Se você não sabe qual é a música do Ratinho, você sabe a maneira correta de tomar banho? Provavelmente não. E esse é o melhor Ratinho da TV dos anos 90. O outro é apenas efeito. Cara, falou em RPG na água, eu penso em fudeu grandão, fudeu nervoso, fudeu legal. Porque todas as experiências que eu tive jogando RPG, se o meu personagem caiu na água, algo de errado não está certo, e a chance desse personagem ser o último dia dele como personagem ativo é grande. É tipo Sonic, é tipo a fase do Sonic, é tipo Mario se você não pegar a estrelinha. Você vai Toda morrer. fase da água é ruim, né? Não tem uma fase da água que Não tem jogo que foi é fase da feito água. pra ser ruim. Ela é feita pra ser um desafio muito pior do que o resto do jogo inteiro. E eu acho que com RPG não é diferente, não. RPG na água é aquilo que todo mundo quer jogar, mas ninguém quer mestrar. Aí fica nesse impasse. Exatamente. Tem jogadores. Eu vejo o problema, porque é o seguinte, o Marcelo, ele apela comigo, fala mal de mim pelas costas por causa disso, mas eu não gosto de Waterworld. Eu acho aquele filme... Como assim, cara? Mad Max da água? Pois eu acho aquele filme terrível. Eu respeito o direito do vermelho de tá absolutamente errado. Eu gostaria que você assistisse e criasse sua própria conclusão. Só que assim, eu acho aquele filme muito ruim, e ele é ruim por causa de muita coisa. Se aquele filme fosse uma história de RPG, ele seria ruim por outros modos. Porque uma história de RPG na água, ela é problemática em diversos sentidos. É muito complicado você fazer uma aventura assim. Então, quando você vai... A gente vai falar sobre isso, tá? Quando você vai fazer uma aventura na água, o meu primeiro pensamento é: eu não tenho cognição suficiente para fazer com que a vida do mar seja normal. Então, acho que o meu primeiro problema é eu vivi muito tempo na Terra, no meio do continente, aqui no Planalto Central. Talvez se eu morasse no litoral, tivesse sido criado no litoral, eu conseguiria ter... em Santos, por exemplo, Rio de Janeiro, sei lá, algum lugar bacana, lá em Porto, a gente tá falando de Portugal, né? Lá em Lisboa. Aí eu teria uma visão melhor, às vezes, do que é a vida no mar. Então, meu primeiro problema é, eu não tenho essa cognição do que é a vida perto d'água. Segundo ponto, a água é tão hostil para os seres da Terra que eu fico com dificuldade, por exemplo, de medir a dificuldade dos desafios. E aí eu fico todo atrapalhado. E é isso que eu penso quando alguém fala assim: você podia narrar uma história de piratas. Eu chego a arrepiar os cabelos da nuca, porque onde é o único lugar da cabeça, fora a barba, que cresce cabelo. Então, assim, eu fico em desespero quando fala em RPG na água. Às vezes é por isso que a galera criou Space Opera, né? Tipo Star Wars, Star Trek. É uma maneira de você viajar como se fosse uma navegação, só que sem água. Você tá ali no espaço. É o D&D que poderia tranquilamente se dedicar mais a fazer um cenário de pirataria decente, mas prefere criar todo um fucking cenário de pirataria espacial. Assim. Os caras tiveram mais trabalho pra criar o Spelljammer do que eles teriam pra criar qualquer cenário de pirataria no universo padrão deles. Você não acha que é o problema do cenário de pirataria? É que, querendo ou não, a pessoa tem que pra ter história, a pessoa tem que ir pra terra? Meso. Você quer uma história que não... Vídeo One Piece? Não, você quer um exemplo de história de história interessante que você pode fazer sem ir em nenhum momento pra terra? Waterworld. Não. Voltando ao meu argumento. Não, é que eu acho assim, dá pra fazer. Só que você tem que criar um contexto e um lore que dá um pouquinho de trabalho. Mas dá pra fazer. E outra coisa, mesmo que você vá pra Terra, você pode fazer sem que isso seja um problema. Sem que isso seja um fator do tipo One Piece, né? Que é tipo, os caras passam 3 episódios entre viagens e aí 240 episódios numa ilha específica lá, tocando terror e tudo mais. Eu acho que dá pra fazer e eu acho que é uma oportunidade perdida, sinceramente. Se você não aproveitar melhor o cenário. Tanto é que pra você narrar, a gente tá avançando um pouco já nos detalhes, mas eu acho que pra você narrar aventuras em D&D, por exemplo, você tem problema, porque o cenário não é pensado pra isso, as criaturas aquáticas não são pensadas pra longas campanhas elaboradas sobre o assunto.
Você tem ali umas espécies que são civilizadas que vivem na água, você tem umas outras criaturas mais fortes, mais fracas, mas é isso, assim. A maior parte do nível baixo são as bestas mesmo, tipo os peixes lá, o tubarão, tem a morsa, se quiser brigar com um leão marinho, essas coisas. Eu acho que o sistema perde um pouco de oportunidade que ele teria de fazer. Quem perdeu a oportunidade fui eu de fazer um leão marinho pra Papo de Mestre de hoje. Pra mim faz pouco sentido que o D&D não tenha se dedicado a fazer um cenário decente. E há cenários costeiros, é isso que eu acho interessante. Você tem a Sword Coast no cenário do Forgotten Realms, que tem um monte de coisa, que tem um monte de história, tem classes, tem backgrounds, tem coisas que são relacionadas a isso. Só que os caras não fazem um cenário decente pra você fazer, não tem uma aventura pronta. Nem o Ghost of Saltmarsh é considerado o suficiente pra isso, é uma coisa costeira, não tem oceano adentro. Eu acho isso um desperdício, eu acho uma perda de oportunidade. Não tem um guia, né? Não tem uma orientação pra quem tem dificuldade nesse setor, igual, por exemplo, eu, que tenho essa dificuldade, e aí eu não tenho material de apoio decente pra desenvolver. E já pega, igual você falou, Waterworld, que foi fracasso financeiro de bilheteria. Logo em seguida Ilha da Garganta Cortada, também outro fracasso. Então, você não tem uma referência de... Aí você pega, sei lá, Piratas do Caribe, talvez seja a maior referência que exista dessa temática. Fora isso... Você tem bons filmes de pirataria. Você tem o Mestre dos Mares, do Shokro, que é um filme interessante, que entra um pouco nesse espectro. Você tem muita coisa de grandes navegações, mas aí você também acaba resvalando muitas vezes nos cenários em que a aventura se passa mais em terra do que no mar. Né? Tem aquele do Batalha Naval também, Warship. O Warship. Já narrou? Já narrou, Jesus? Não, terça-feira, sem ser amanhã, na próxima. Não, eu tô falando assim, já narrou aventuras na água? Então sem ser amanhã, na próxima. Ok, já tá planejado. Marcelo, já narrou? Não, nunca narrei. Nunca narrei, dá muito trabalho e eu não me sentia confiável e confortável o suficiente pra... Confiante e confortável o suficiente pra narrar nada nesse sentido. Tem que ter muita atenção a detalhe. Acaba tendo que ter muita regra da casa, que na verdade não é regra da casa, já deixar preventivamente interpretadas as regras que o sistema tem. Tipo regra da casa, né? É tipo regra da casa, só que sem ser regra da casa. Da sala, assim. Da sala, Eu já narrei. Salão de jogos. Eu já narrei e foquei muito quanto à dinâmica de veículos do barco em si, como é que ele manobra, como é que ele atira. Mas foi muito difícil, cara. Eu desesperei e canseira demais. Mas é interessante. Se você for fazer uma simulação, um simulacionismo estilo GURPS, assim, aí é quebração de cabeça, né? Mas é basicamente... Resistência da água, tempo de curva do navio na parábola da manobrista lá. Nem dava pra fazer isso. O que eu fiz foi, o barco tem um deslocamento e uma capacidade de manobra, que é o deslocamento dele em linha reta e em curva, com um vento fraco, médio e forte. E aí você tinha a dinâmica de atirar os canhões. O resto era depois emparelhar um do lado do outro e troca, né? A galera do barco vai pro outro e eles trocam de barco. A gente jogando U-Boat aqui em casa, a gente não acertou um tiro. Porque tava errado, sabe? A gente esqueceu que o imediato tem que travar o torpedo antes do... Aí a gente nunca travou o torpedo e não acertava mesmo, não. Linha reta, assim. Ia pra ilha. Lá a tangente do torpedo. Vocês estão falando, eu não sei o que é o Boat. O Boat é um jogo de tabuleiro que você precisa fazer engenharia naval pra saber jogar. Nossa senhora, cara, eu já joguei ele e vou te falar, eu sofri, viu? Meu amigo. Mas eu vou te falar, mas o Warhammer me parece que tem um sistema um pouquinho melhor pra isso, né? Ele tem várias classes relacionadas à viagem, não só marinha, mas viagens em barcos em geral. Fluviais, né? Fluviais, né? Ele tem um pouquinho mais, ele tem umas mecânicas já de veículo, tem umas mecânicas mais aprimoradinhas ali pros combates e tal. Eu acho que tem classes próprias pra isso, todo mundo tem a períciazinha de navegação, ainda que ela seja básica e tal. Remar, tem a perícia remar. Meu amigo, você achou que viver na água era facinho? Você achou que o Waterworld é um bom filme? Você vai ver agora que as coisas não são assim.